Pessoal, diante das inúmeras controvérsias, né, que ainda existem sobre esse assunto, né, eu resolvi aqui fazer um vídeo demonstrativo, né, trazendo aí uma abordagem um pouquinho diferenciada para tentar confirmar e comprovar aí essa questão da tabela Price, né, questão de juro composto, anatocismo, enfim, essa discussão toda ainda que é muito comum, né, no judiciário aí, tem milhões aí de processos, né, que discutem, que debatem essa matéria, né? Então a gente tem vários entendimentos, tem entendimentos que defendem que a tabela Price é juro simples, né, absurdamente, tem entendimentos mais recentes, né, eu tenho visto isso já brotando aí, surgindo, né, em algumas perícias judiciais, aonde o perito judicial confirma, né, que a tabela Price se baliza ali pelo regime de juros compostos, porém não existe capitalização de juros, né? Mais um grande absurdo. E a questão do anatocismo também, né, do termo anatocismo, né, que é muito já usado aí, né, pelos juristas, né, na verdade é um termo de cunho jurídico e que se enraizou aí, né, nessas demandas, né, nessas lides que discutem capitalização. Então eu vou fazer uma demonstração aqui diferente das habituais, né, tentando ser o mais transparente possível, tá? Então aqui o seguinte, o que nós temos, tá? Nós temos é uma demonstração hipotética, né? Um financiamento de R$100 mil em 12 prestações mensais com taxa de juros de 1%, taxa anual 12,68, tá? Aqui do lado esquerdo eu tenho a evolução tradicional da tabela Price, tá? A evolução operacional natural do sistema, né? Então, assim, digamos que é o algoritmo da tabela Price, tá? Então eu vou montar do zero isso daqui para mostrar a credibilidade disso aqui. Então eu vou calcular a prestação, né, da tabela Price, o Excel faz isso daí, tem a funçãozinha aí. Então taxa, número de períodos, valor financiado, valor presente negativo, tá? Só deixa eu isolar aqui a taxa, senão vai dar erro. Então, nesses parâmetros aqui, nós temos a prestação mensal de R$ 8.884,88, tá? Calculada pela tabela Price. Os juros, né, na evolução habitual da tabela Price, ele é obtido multiplicando a taxa pelo saldo devedor. Tá? Então, você vai multiplicar a taxa de juros lá pelo saldo devedor. Então, como não tem o saldo ali, zerou. Então, vamos colocar o saldo lá. Então, os juros do primeiro período são R$1.000, né? A amortização é a diferença da prestação com os juros. Então, você vai ter a parcela de amortização lá, o capital, né? O que é abatido do saldo devedor. E o saldo devedor é evoluído diminuindo essa cota de amortização. Então, lá no final zerou, né? Então, para sanar aí, né, para quitar esse financiamento de R$100 mil em 12 prestações com juros de 1% pela tabela Price, é necessário aí uma prestação de R$ 8.884,88, tá? Então, aonde que começa aí a controvérsia disso daqui, tá? Então, muitos autores aí, muitos peritos, muitos profissionais enxergam isso daqui como, digamos assim, ó, a prestação de 8.884 paga lá no vencimento, ela quitou os juros de R$1.000, tá? Então, a partir do momento que a prestação foi paga, existiu a quitação dos juros, ou seja, não existe apropriação de juros no saldo devedor, né? O saldo devedor ele é abatido da cota de amortização e assim sucessivamente. Então, você não vê isso, você não enxerga isso na evolução tradicional da tabela Price, tá? Por quê? Aonde que está o erro, né? Na verdade não é um erro, é uma questão conceitual, né, do sistema, uma questão operacional, né? É uma forma de demonstrar, né, as variáveis, né? Então a tabela Price nessa estrutura aqui habitual, ela não faz a equivalência, né? Ela não apresenta, ela não demonstra a equivalência do saldo devedor, né? Que é uma regra básica aí da matemática financeira. Então você não pode realizar comparações ou somar ou diminuir
variáveis em momentos distintos, né? Isso é uma regra básica da matemática financeira. Então o que acontece aqui? No primeiro período, o saldo devedor do financiamento não seria mais 100 mil reais, né? Pela regra do dinheiro no tempo, você teria que fazer uma equivalência, né? Então, os juros do primeiro período eles já estariam agregados aqui no saldo devedor, né? Porém, isso não é apresentado na evolução tradicional da tabela Price, né? Então, isso causa esse entendimento, né, esse erro, essa análise superficial de que os juros daquele período, né, os juros dessa prestação foram pagos, né, e não foram incorporados ao saldo devedor. Dessa forma não existe capitalização de juros. Então esse é o entendimento que eu vejo habitualmente, né, nas leads aí que discutem essa questão da tabela Price e nos profissionais, né, nos experts que defendem que tabela Price é juros simples, né. Tem um outro entendimento também que é absurdo também, mas é muito comum. Então, o fato de que os juros, né, esses juros aqui, o juro da prestação foi obtido multiplicando a taxa pelo saldo devedor de forma simples, né, simplesmente você pegou a taxa e multiplicou por lá, você gerou juros simples, né? Isso também não tem muito sentido, né? Porque é uma forma digamos assim, uma questão operacional, né, de você desenvolver o método, tá? Então aqui do lado eu tenho uma novidade aí, né? Eu nunca vi essa apresentação aqui em nenhum curso, em nenhum... Tem um livro que traz esse entendimento aqui, tá? Mas eu nunca verifiquei isso em nenhum curso, nenhum profissional elucidando isso aqui dessa forma, tá? Então, que seria a tabela Price com equivalência, né? Seria uma tabela Price, digamos assim, a tabela Price real, né? Então, o que a gente tem aqui? Tá? No primeiro período, eu tenho lá o saldo devedor, né, de 100 mil reais. Quando eu passo eu saio do momento 0 e passo para o momento 1, né, no momento que vai ocorrer aí o pagamento da primeira prestação, eu tenho que fazer a equivalência desse saldo devedor. Esse saldo devedor, no momento 0, ele é 100 mil. No momento 1, ele já não é mais 100 mil. Regra da matemática financeira, dinheiro do tempo. Então, eu estou tratando de juros compostos. Então, o juro daquele primeiro período, ele tem que ser incorporado ao saldo. Tá? Isso é essencial, né? Não existe como fugir disso, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento profundo de matemática financeira sabe que isso aqui é notório, né? É essencial. Então o que aconteceu aqui? Eu peguei o saldo devedor lá do momento 0 e fiz a equivalência dele para o momento 1. Né? O que é a equivalência? É eu pegar o fator de atualização do capital, né? Que é o FAC, multiplicar pelo saldo lá. Né? Então eu vou ter lá o saldo devedor do momento 0 para o momento 1, ele passa a valer 101 mil, né? Ele incorpora o juro do primeiro período. Aí eu vou pegar, ao invés de eu fazer, de eu realizar aqui como na tabela Price habitual, ao invés de eu abater a cota de amortização, eu abato a prestação integral. Então eu vou pegar lá dos 101 mil reais, que é o saldo real, equivalente para o momento 1, e abato a prestação integral de 8.884. E o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente o mesmo saldo proveniente da tabela Price. Né? Então, assim, realizando a mesma coisa de forma diferente, eu tenho o mesmo resultado. Só que essa engrenagem aqui, ela não é apresentada na tabela Price habitual, né? Nessa evolução habitual. Da mesma forma, eu tenho lá o saldo de 92.115, eu vou fazer a equivalência dele para o outro momento, para o momento 2. Então eu tenho que trazer ele para o momento 2. Então 92.115,12, no momento 2, ele é 93.036, né? Quando eu abato lá a prestação integral, eu tenho o mesmo saldo devedor da tabela Price, entendeu? Então assim, é bem simples, né, de enxergar isso, mas o sistema tradicional, né, a tabela Price na sua estrutura convencional acaba
como é que eu posso dizer assim, mascarando isso aqui, gerando falsas impressões. Então assim, é relativamente simples, né? Então o que eu faço aqui, ó? Eu pego os 100 mil, uma outra demonstração também para comprovar a capitalização, como é que esse juro ele é agregado ao saldo devedor. Peguei o saldo de 100 mil, fiz o abatimento lá da prestação integral, né, de 8 mil, cheguei nesse saldo aqui de 91.115. O que eu faço? Eu pego esse saldo de 91.115 e aproprio os juros do primeiro período. Eu capitalizo os juros nele e o resultado que eu tenho é exatamente igual aos outros resultados, né? Então assim, de maneira bem sucinta, prática, não tem nenhum cálculo exponencial aqui, né, até esse momento. A gente vislumbra, né, essa questão da capitalização no saldo devedor, que não é apresentado, né, obviamente na estrutura convencional do sistema. Então, muito simples, ó. Então vou até fazer aqui, ó. Pego o saldo devedor, diminuo a prestação integral, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar a prestação aqui, ó. Pego o saldo devedor, diminuo a prestação integral. Cheguei nesse saldo amortizado aqui. Esse saldo amortizado, eu pego os juros do primeiro período, tá lá os juros, e agora eu vou capitalizar ele. Eu vou incorporar esse juro ao saldo devedor. Eu vou gerar o efeito real do juro composto. Eu vou gerar o anatocismo aqui, né? Porque esse juro aqui ele não foi pago. Então eu somo ele ao saldo devedor e eu chego no mesmo saldo de ambas as evoluções, né? Então, embora eu tenha o pagamento da prestação, né? Eu tenho uma cota de amortização, o juro é capitalizado ao saldo devedor, né? Então fica mais claro do que isso. É quase impossível, né? Eu tenho uma outra demonstração aqui também, que é a demonstração mais comum que o pessoal usa, né, aí nas perícias, nos laudos, nos pareceres. Eu uso muito essa demonstração também, que é a decomposição, né, da prestação da tabela price. O que seria essa decomposição? É você calcular o valor presente da prestação. Então, quando você vai lá fazer uma quitação antecipada, digamos assim, você vai antecipar prestações, o banco faz exatamente esse cálculo. Ele retira os juros da prestação, ele descapitaliza a prestação e aí ele apresenta o valor presente, que seria o capital, né, financiado dentro daquela prestação. Então, como que faz isso? Você vai calcular o FAQ, né? O FAQ, o que é o FAQ? O FAQ é o fator de atualização do capital, né? Ou o fator o coeficiente a juro composto. Então é 1 mais a taxa elevado ao período, né? Vamos travar a taxa aqui para que não gere erro. Então esse é o FAQ. Cada momento ele tem um fator de atualização. Como que eu calculo o valor presente? Eu pego a prestação e divido pelo FAQ. Tá? Então aqui, ó. Na primeira prestação, o capital que eu tenho lá dentro, né, posicionado para a data focal 0, é 8.796. Na segunda, 8.709. Então aqui seria o pedacinho dos 100 mil que está aqui dentro. Tá? Então se você somar todas as prestações sem os juros capitalizados, essas prestações a valor presente, você chega no exato valor financiado. Eu tirei os juros compostos de dentro da prestação. Dessa prestação aqui, ó. Somei tudo, cheguei no valor financiado de 100 mil reais, tá? Agora, para verificar juro composto, né? Isso aqui também é uma coisa bem que as pessoas não exploram isso daqui. Então aqui eu tenho a taxa capitalizada por todos os meses, ó, a taxa equivalente para todos os meses, ó. Então no segundo mês a taxa é 3,30, no último mês vai ser igual a taxa anual lá, tá? Então, para verificar os juros compostos, né, essa taxa exponencial que ela está dentro, né, de toda essa engrenagem aqui, eu multiplico essa taxa pelo valor presente da prestação. Ó, eu vou ter lá uma cotinha de juros, que é a cota de juros real, tá? Mas eu não vou entrar nisso nesse momento, né? Porque isso aqui tem variações em função da data focal lá. Então eu cheguei nessa cotinha de juros aqui, que seria a cota do primeiro período. Quando eu somo essa cota de juros com o valor presente, eu tenho exatamente a prestação da tabela price, né? A prestação
intrínseca, né, do sistema. Isso vale para todos os períodos. Se eu somar todos esses juros aqui, né, que são calculados de forma exponencial sobre o valor presente, eu tenho o mesmo resultado dos juros do sistema de amortização, né? Então, confirmando que existe exponencialização dentro de toda essa engrenagem e confirmando que os juros são incorporados ao saldo devedor a cada período, né? Então, o saldo devedor, embora aqui não seja evidente você não consiga ver isso de forma concreta, nessa demonstração aqui é muito tranquilo de você observar isso. E aqui você tem a questão da taxa exponencial, né? Que é como é que a gente pode dizer assim, taxa sobre taxa, né? Aqui é o juro composto puro. Então, sanada essas demonstrações matemáticas, tem a questão do anatocismo, né? Isso também tem sido muito comum, né, a gente observar aí a diferenciação do conceito de anatocismo com capitalização de juros, né? Eu vejo muitos experts aí diferenciando isso, né? Então, às vezes o cara até assume, né, até confirma que existe juro composto, mas ele diz que não tem anatocismo, né? Então ele tem o conceito de anatocismo lá daqueles contratos antigos, lá que tinham amortização negativa, né? Que o saldo devedor era corrigido por um índice, a prestação por outro, e aí a prestação, a cota de juros, né? Essa cota de juros aqui da prestação, ela era maior do que a própria prestação, né? Então, quando você realizava a amortização, não era suficiente para bater o capital. Então, esse juro, teoricamente, ele era reincorporado aqui dentro, mas na verdade ele já está incorporado ali dentro. O que você tinha era uma grande anomalia, era uma distorção do sistema, né? Então, isso aí gerou muito problema, gerou contrato com saldo residual, gerou aquelas questões que o banco executava, né, o saldo residual. Tinha muitos contratos que criaram, né, o FCVS, né, que era um fundo de compensações para quitar esse financiamento no final, porque ele não iria ser quitado naturalmente, né? Então tem muita gente que está preso ainda a esse conceito, achando que anatocismo é somente aquilo, e não é, né? O anatocismo, na verdade, é apenas um sinônimo, né, de capitalização de juros. Aqui eu tenho um apontamento aqui do Mesquiati Nogueira, né, que é um escritor aí famoso, que traz um apontamento muito bacana com relação ao anatocismo. Aqui, ó, a capitalização de juros é a provocação dos mesmos efeitos, do juro sobre juro, do juro composto, enfim, é tudo a mesma coisa, é uma forma de você, uma forma jurídica, né, de você fazer a menção a juro composto, né. Tem aqui também, ó, lá o Tesaurus, né, do STJ, aqui, ó, que é uma espécie de dicionário de termos jurídicos, né. Então, se você digitar aqui juros compostos, ó, vamos ver o que ele vai trazer lá. Ele traz anatocismo já, né? Então, assim, não existe qualquer diferenciação se teve amortização negativa, se não teve. Não tem. Anatocismo é juro composto, é juro capitalizado. Então não tem por que diferenciar as coisas, né? Eu tenho visto em algumas perícias, né? A gente tá nessa briga aí há muito tempo, né? Então tem alguns peritos judiciais que diferenciam isso, né? Que fazem questão de dizer que, embora a tabela Price tenha juros compostos, não ocorre anatocismo. E aí o que acontece? O juiz pega aquilo lá, o juiz não vai se ater a juro composto, a capitalização. Ele vai ler lá que não existiu anatocismo. Qual que vai ser o entendimento dele? Que não existiu capitalização. Né? Então, rotineiramente eu tenho visto isso, obviamente que, né, a gente impugna, faz toda uma análise, toda uma demonstração, mas é estranho esse comportamento de alguns peritos judiciais, né? E acaba prejudicando toda a demanda, né? Às vezes você tem aí demandas que
que contratos com incorporadora, com construtora, que não poderiam capitalizar juros, você tem já um posicionamento favorável do judiciário com relação a isso, aí você chega numa perícia, né, o perito vem lá, o perito do juiz nomeado, né, com toda aquela credibilidade que é depositada nele, aí ele fala lá sucintamente que temos juros compostos, o que é óbvio, né, que não tem como ser diferente, mas ele diz que não existiu anatocismo. E aí o juiz sentencia dizendo que não ocorreu anatocismo. E aí foi tudo pelo ralo, toda a construção técnica, toda a argumentação do advogado, tudo isso foi jogado por água abaixo por um termo jurídico que foi aplicado de forma errada, né? Que não foi, foi usado, né, para distorcer, né, o fenômeno que é a capitalização de juros. Então, pessoal, no meu entendimento, e assim, né, não sou o dono da verdade, mas não tem como fugir muito disso. Tabela price capitaliza juros, né, isso é sedimentado, né, e a questão de anatocismo, né, anatocismo é juro composto, juro capitalizado, né, não tem como fugir disso, né, então as demandas, né, que discutem isso, que entram aí nessa celeuma, né, a gente não pode perder, né, por questões conceituais, né, por questões de elucidar, né, de forma técnica esses apontamentos. Então é isso, espero ter ajudado, né, e fico à disposição aí para maiores esclarecimentos. Beleza? Até mais, valeu!